O silêncio das espécies que caminharam conosco e desapareceram. Olá, viajantes da mente da história. Hoje convido você a se aproximar mais uma vez desta fogueira de ideias. Aqui não contamos apenas histórias. Aqui buscamos compreender as marcas profundas deixadas no tempo pela humanidade e por tudo aquilo que a cercou. E o tema de hoje é, ao mesmo tempo, fascinante e perturbador: o silêncio das espécies que caminharam conosco e desapareceram. Antes de mergulhar nesse enigma, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino. Assim, continuará conosco nessa jornada pelo que fomos, pelo que somos e talvez pelo que ainda seremos. O mundo não era só nosso. Hoje, caminhamos sozinhos sobre a Terra, mas nem sempre foi assim. Por alguns milhares, talvez milhões de anos, a Terra foi compartilhada por múltiplas humanidades, espécies irmãs, seres que tinham mãos, olhos e cérebros que se erguiam diante do mundo. Imagine um cenário onde não existíamos apenas nós, mas sim muitos tipos de nós: neandertais, denisovanos, homo floresiensis, homo naledi e tantos outros que ainda mal conhecemos. Um eco da diversidade. Cientistas acreditam que, até cerca de 40 mil anos atrás, pelo menos 6 espécies humanas habitavam simultaneamente o planeta. Era uma tapeçaria complexa de culturas, ferramentas e formas de olhar para o mundo. Nós, Homo sapiens, não éramos únicos. Éramos parte de uma comunidade silenciosa de espécies que compartilhavam o fogo, a caça, o medo das noites longas e, talvez, até o sonho. Os neandertais. Os mais famosos desses companheiros são os neandertais, robustos, adaptados ao frio, fortes como guerreiros de pedra. Foram caçadores habilidosos, artistas que deixaram pigmentos e símbolos gravados em cavernas. Durante muito tempo acreditamos que eram brutos e inferiores. Hoje sabemos, eram tão humanos quanto nós e ainda carregamos dentro de nós seus vestígios. Cerca de 2% do DNA de muitos de nós é neandertal. Eles desapareceram, mas continuam em nosso sangue. Os denisovanos. Mais misteriosos são os denisovanos, descobertos apenas em fragmentos de ossos e dentes. Revelaram um segredo surpreendente. Eles também vivem dentro de nós. Populações da Ásia e da Oceania carregam genes herdados desses ancestrais quase invisíveis. Foram exploradores de altitudes extremas, adaptados a viver onde o ar é rarefeito. Talvez tenham nos ensinado a resistir em lugares onde a vida parecia impossível. O pequeno povo das flores. No coração da Indonésia, arqueólogos encontraram restos de uma espécie apelidada de hobbits, o Homo floresiensis, tão pequenos que mal chegavam a 1 metro de altura. Viviam em cavernas, cercados por ilhas, talvez contando histórias à luz de fogueiras como esta. Por muito tempo, acreditou-se que eram deformações de humanos modernos. Hoje sabemos, era uma espécie distinta, com sua própria jornada. Pequenos no tamanho, mas gigantes no mistério que deixaram. Outras humanidades esquecidas. Existem ainda rastros de espécies que apenas começamos a compreender. O Homo naledi, com cérebro pequeno, mas capaz de rituais complexos de sepultamento. Ou Homo luzonensis, nas Filipinas, outro eco de uma humanidade perdida. Cada descoberta parece gritar: vocês nunca estiveram sozinhos. O desaparecimento. E, no entanto, hoje estamos sozinhos. Essas espécies, uma a uma, se calaram. Seus ossos repousam sob camadas de terra. Suas vozes se dissolveram no vento do tempo. Por que elas desapareceram? Foram vítimas da competição com o Homo sapiens? Foram varridas por mudanças climáticas brutais? Ou, talvez, se fundiram lentamente em nós? O possível encontro. Imagine um momento em que 2 grupos se cruzaram pela primeira vez. Um neandertal e um sapiens se olhando através da fumaça de uma fogueira. Teriam sentido medo? Teriam sentido curiosidade? Ou talvez reconhecimento? Os fósseis e o DNA dizem que não apenas nos olhamos, nos misturamos, geramos filhos, e nesse ato garantimos que o silêncio não fosse absoluto. O preço do silêncio. Mas a realidade é que em algum ponto eles desapareceram. E nós ficamos. O planeta, que antes era cheio de vozes humanas, diferentes tornou-se uma sinfonia de uma única nota, uma só espécie, uma só visão do mundo. Será que isso foi um triunfo? Ou foi uma perda irreparável para a diversidade da própria humanidade? Pense nisso. Se houvesse ainda neandertais entre nós, como seria a nossa sociedade? Se houvesse pequenas comunidades de Homo floresiensis em ilhas distantes, como olharíamos para eles? Como iguais? Como curiosidades?
ou como ameaças. Talvez o silêncio deles tenha sido o preço para que a nossa voz se tornasse dominante. Mas será que a solidão não tornou o mundo mais pobre? O silêncio ecoa em nós. Quando olhamos no espelho, não vemos apenas Homo sapiens, vemos ecos de muitas outras humanidades que caminharam conosco. O silêncio delas se tornou parte do nosso som. A ausência delas moldou a nossa identidade. E talvez a pergunta não seja apenas por que elas desapareceram, mas sim, o que faremos com o fato de termos sobrevivido sozinhos? O futuro. Hoje, nós também vivemos sob ameaças, mudanças climáticas, pandemias, guerras, riscos que lembram a fragilidade de existir. Talvez, em algum futuro distante, alguém conte histórias sobre nós. Talvez sejamos também a espécie que caminhou e desapareceu. E quem sabe, o silêncio que deixaremos ecoará em outros seres, do mesmo modo que agora ecoa em nós o silêncio dos que se foram. Assim, à beira desta fogueira imaginária, lembremos, a história da humanidade não é a história de uma única espécie, é a história de muitas. E o silêncio que ficou não é vazio, é memória, é herança, é um chamado para que não esqueçamos daqueles que caminharam conosco. Se essa reflexão tocou você, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Sua participação ajuda a manter essa chama acesa e a levar mais pessoas para junto desta fogueira de ideias. E me diga nos comentários, qual dessas espécies você gostaria que ainda estivesse entre nós? Gostaria de dividir a Terra com outras humanidades? Até a próxima chama, viajante, e nunca esqueça, somos feitos de histórias e também de silêncios.